Câmera 2, ok, gravando. Já pode começar, Luiz? Luiz? Entra na brincadeira, velho. Entra na porra da brincadeira. Ah, vai. Vai. Já pode começar, Fernando? Já pode sim, Luiz. Já pode sim. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais um Já Pode. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Que já podia começar, a gente sabia, mas já tava na hora de colocar a gente profissional nesse bagulho, tá ligado? E é por isso que chegou o Carlos, chegou eu pro último programa, João Milton, Cajuca MC, Carlos, dono do Mil Grau de TikTok, que eu não lembro, de futebol. E agora a gente vai reformular o programa. A gente trouxe o Weber, um dos caras mais carismáticos do núcleo, um dos caras mais chatos também. A pessoa mais bonita do núcleo, na minha opinião. Ah, obrigado. É Binho. Tudo bom, gente? Então, a gente veio trazer as pautas do programa. Você pode explicar pra mim o tema do programa, Carlos? Sim. Hoje a gente vai falar dos desafios das conquistas da comunidade LGBT nesse mês do orgulho LGBT. E a gente, claro, teria que trazer aqui Eber Araújo para falar com a gente, conversar um pouco com a gente hoje. E é isso, se apresente, Eber. Quem é Eber Araújo? Alguém, não mentira. Eu tô concluindo jornalismo agora, tô me despedindo aqui da Unijorge. E, como o tema tá pedindo, eu sou membro da comunidade LGBT, me identifico como pansexual hoje. Por um tempo me identifiquei como gay, mas hoje me identifico como pansexual. Passaremos por essa trajetória aí também, das suas descobertas. E prepara o lencinho para essa parte. Você tá terminando agora, vai sair do núcleo, vai sair da Unijorge. O que é que tá na sua cabecinha aí? O que é que tá passando? Que eu vou entrar na estatística, né? Do desemprego. Vai entrar na estatística do desemprego. Sim. Tá nervoso? Muito. Eu tenho tanta boleto pra pagar, gente. Meu celular tá dividido em 10 vezes e um rim. O contrato é Binho. Globo. Já deixa Alô, o currículo ali do lado, pessoal da edição. Já tá pronto. É só pedir, eu já tô mandando. Só chamar. A gente tá no mês do orgulho LGBT, como você mesmo disse, João. E é um mês temático, a gente dá essa atenção especial, né? E eu acho que, como a gente tava conversando aqui, agora há pouco, que Eber tinha dito que, claro, a gente... eu sou gay, eu tenho que saber, né? Mas acho que é importante, acho que todo mundo saber. Acho que tem que ganhar um reconhecimento e não somente durante o mês. Acho que é importante saber... reconhecer, a gente não somente reconhecer, mas a gente mostrar que a gente também se orgulha, que as pessoas tenham liberdade para se descobrir, se sentirem como elas bem entendem e ter o respeito e a admiração de todo mundo. Sim, a gente que é da comunidade sempre tá lutando por respeito, sempre tá lutando pelas nossas existências, porque durante anos, séculos, fomos apagados e até hoje somos mortos por sermos livres. E eu acho que nesse mês a gente tem que lembrar de alguém que foi muito importante pra gente, que foi Marsha P. Johnson, que foi a primeira mulher trans a se manifestar contra a violência contra a comunidade LGBT, que deu origem à revolta de Stonewall. Começou com justamente a violência policial contra comunidades LGBTs num bairro de Nova York. E aí, tá me fugindo o restante da história, mas... eu acho que começou no bar de Stonewall, não foi isso? Eu acho que é isso mesmo. Começou no bar de Stonewall, que ocorrido em junho de 1969 em Nova York. Nesta data, pessoas da comunidade LGBTQIA+, levantaram e resistiram à violência e opressão policial que enfrentavam no momento. Sim. Eu não sabia disso. Você acha que essa é uma pauta que tá sendo bem debatida, tá sendo pouco debatida? É uma coisa que você vê muito na faculdade, nas ruas? Depende muito do ponto que a gente tá falando, porque a gente tem, ao mesmo tempo que a gente tem muito debate sobre isso, a gente também tem muito invisibilidade sobre isso. A gente tem poucos políticos que estão no governo que realmente se preocupam com nossas pautas. Tem Erika Hilton agora, que ela luta muito para a comunidade trans e o restante da comunidade LGBT, porque ela é uma mulher trans. E também, nas universidades, a gente não fala tanto quanto devia. Eu sinto um pouco isso. Falta um pouco isso pra gente. Eu sinto que, às vezes,
quem tá falando não necessariamente sabe muito bem o que tá falando, tá repetindo algum discurso. Exatamente. Por falar E geralmente nisso, a gente escuta isso, desculpa te cortar, Não, mas pode continuar. geralmente a gente escuta isso de professores que se identificam como cisgêneros e são héteros. Então, e a gente não vê alguém que tá nesse local de fala pra falar realmente. que tem a propriedade Que para tem a falar. propriedade pra falar. E aproveitar pra falar, você citou propriedade, Heber também citou Uhum. propriedade, pra falar sobre. Eu quero que todo mundo quer saber, né? Inclusive, eu também quero saber, quero conhecer, você também quer conhecer a sua história, Heber. Alguém que tem propriedade pra falar, né? Que tem. Que conhece. Claro, se tiver. Se sentir livre pra falar tudo. Quem fale é tudo. o Ebinho? Quem é? É claro, Binho? eu- Fale tudo. Prepara Binho. o lencinho, vocês vão precisar. Eu cresci no interior da Bahia. Eu venho de uma família extremamente religiosa. Meu pai era pastor, que ele já não tá entre nós. Olha que mas- premissa legal que nós temos aqui, hein? E eu, desde muito novo, nunca me identifiquei como uma criança normal. E já comecei, desde pequeno, a sofrer bullying por certas questões minhas. Mas quando começou a aflorar meus desejos sexuais, foi que eu me vi que não tava mais naquele momento de... Quando começou a aflorar meus desejos sexuais, eu vi que eu não gostava do que os outros meninos gostavam. Você é do interior? Qual interior você é? Jacobina. Você é de Jacobina? Sim. Você é da Roça Iguami, então? Sim. Realmente, a galera de Jacobina, que eu sou de Tapira. Jacobina, Tapira. Você vê que é uma galera que ainda tá muito na mentalidade da Muito, Universal. Muito. E eu que cresci dentro da igreja é bem pior. É, A gente Eu tá... acho que não só desses interiores em questão. Acho que do interior a galera tem um pouco esse pensamento mais conservador Sim. muitas vezes. Nem sempre, claro, mas Geralmente do interior a gente geralmente não tem um pensamento muito fechado. E, exemplo, eu lembro de, tipo assim, se eu fosse beijar uma menininha no interior, no outro dia tava todo mundo sabendo a que horas foi, tudo tal. Imagina eu que queria Como beijar foi- os meninos. É isso aí. Como é que foi pra você na hora que, tipo, você falou, isso aqui vai vazar, hein? Teve algum momento quando a galera começou a descobrir ou primeiro você não tinha se descoberto ainda? Foi no momento em que eu tava começando a me descobrir, mas eu nunca tive dentro do armário, pra falar a verdade. Como eu, dentro de casa, eu era bem restrito às coisas pra mim, porque filho de pastor, tinha que manter um exemplo pra sociedade. Mas na rua, eu nunca fui tão masculino. Eu sempre gostei muito de ser mais livre, ter os meus jeitinhos. Quando você se assumiu, todo mundo falou, já sabia já. Mais ou menos isso, mas... E aí, as pessoas me chamavam de viadinho, de aquelas coisas bem pejorativas. E aí, eu não me assumi propriamente. Me assumiram, né? Eu tinha um amigo, que tinha outro amigo que já era mais aberto à sexualidade dele. Ele já performava feminilidade, usava saia, pintava a unha. E eu e esse menino nunca nos gostamos. Inclusive, esse amigo que nós tínhamos em comum começou a se afastar dele quando se aproximou de mim. E isso gerou uma briga entre eles dois e ele decidiu se vingar de mim. Ele foi até os meus pais e me expôs. Isso gerou um problema porque minha avó estava do lado e como minha avó é uma pessoa bem conservadora, do interior, nunca veio... É raro ela vir para uma cidade grande, ela acabou infartando. E isso gerou um problema. Meu amigo respingou no meu amigo também foi tirado do armário. E isso gerou um certo pânico dentro da minha família, porque isso começou a desgastar muito a minha relação relação familiar. com os meus pais. Eu como falei, eu sou filho de pastores, então quando eu comecei a me entender, eu entendia que aquilo era errado, porque era o que foi pregado pra mim dentro de casa, dentro da igreja. Eu comecei a passar por um processo de orar todos os dias pra Deus tirar isso de mim. Isso acarretou em depressão, acarretou em eu começar a me automutilar. E quando eu completei 16 anos, eu cortei tão fundo os meus pulsos que perdi muito sangue. Eu tive que ser levado pro hospital pra tomar bolsas de sangue, porque eu tava quase do outro lado da vida. Né? Carlos chega a começar a chorar, gente. Assim, é complicado porque a gente fala de uma situação complicada em que você muitas vezes não consegue
vê a valorização da própria vida. Sim. Você começa a pensar que o problema é você. O problema nunca é você. E como eu tava no interior, eu só tinha 2 amigos, que um deles era gay também, e o outro não era. Ele não é, inclusive, ele se identifica como hétero, mas ele apoiava a gente. E eles eram minha fonte de suporte pra isso. Então, sempre que eu passava por alguma coisa, eu ia pra eles e me sentia mais seguro com eles do que dentro de casa. Isso foi no seu interior? Sim. Exemplo, quando eu fiz a pergunta sobre como era isso na sua cabeça, como é que você lida com essas memórias hoje? Você lida com isso? Você ainda tem questões que você ainda não resolveu ou algumas que você acha que resolveu? Sim, eu lido isso muito tentando fazer terapia, né? Mas, inclusive, recomendo pra todo Você é mundo. do meu time. Essas relações estão bem prejudicadas hoje. Eu e minha mãe, a gente não se trata tão bem quanto a gente deveria, como mãe e filho. Minha irmã, ela meio que faz essa ponte tentando deixar a gente junto, mas é muito mais complexo isso. Quando meu pai faleceu, em junho de 2016, ele foi fazer uma cirurgia porque o coração dele já estava bem frágil, só que da cirurgia ele não conseguiu voltar. Teve uma convulsão durante e acabou não tendo falência cerebral. E nesse momento a gente começou a se distanciar. Porque uma coisa que eu não contei pra ninguém foi que no leito de morte do meu pai me chamou pra conversar. Eu vou chorar um pouquinho, ai, gente. Tá, pode se sentir à vontade. No leito de morte do meu pai, ele já tava... Era a véspera da cirurgia. Minha mãe não ia poder ficar lá com ele à noite, então eu fui ficar com ele. E ele fez um sermão pra mim sobre como ele me amava. Ele sabia da minha sexualidade. Ele sabia que ele jamais poderia aceitar aquilo. Porque como ele foi criado e as coisas que ele acreditava não iam contra o que eu era. Mas que ele jamais ia deixar de me amar. E ele disse que ia conversar com minha mãe. Pra, se eu quisesse me assumir mesmo e me afastar da igreja pra isso, que eles não iam me expulsar de casa, que eles iam me manter ali, que eles iam me apoiar, mas só que eles não iam me aceitar. Tipo, minha sexualidade eles não iam. No outro dia ele faleceu. E eu acho que ele não teve a oportunidade de conversar com minha mãe, ou se ele conversou, não fez efeito. Porque hoje eu e minha mãe, a gente só tem uma relação boa quando a gente tá longe. E minha mãe já chegou pra mim e falou que ela jamais vai aceitar minha sexualidade e que se eu optar por ter uma relação com outro homem, é pra eu esquecer ela. Isso é uma das coisas que ainda tem essa relação conturbada entre mim e ela, entre mim e minha família, porque eu entendo que se eu começar uma relação com outra pessoa, Você vai ter que eu vou ter que me acabar afastar com a da minha relação. família. E, exemplo, você tá voltando agora pra sua cidade. Você acha que isso vai ser, tipo, meio que um problema com a tua mãe? Não sei se eu tô entrando demais na sua vida, talvez. Ou se isso passa pela tua cabeça. Ou se é mais assustador sair da Unijorge pra ir atrás de emprego de jornalismo. O que é mais assustador hoje em dia? Eu acho que pra mim o mais assustador é eu voltar pro meu interior e regredir tudo que eu lutei contra. Porque no momento em que eu comecei a fazer terapia, que eu entendi que eu não tava errado em ser do jeito que eu era, eu comecei a me libertar das amarras que eu tinha. Hoje eu tô muito mais livre. Não tenho problemas em dizer que eu sou LGBT. Só que pra mim, voltar pro interior vai ser pesado, porque lá eu não vou poder ser 100% eu. É aquela coisa de você ter uma personalidade na frente da sua mãe, uma personalidade na frente dos seus amigos. A personalidade que eu tenho na frente da minha mãe é 10% do que é toda a minha personalidade. É como se você estivesse sempre no Natal com seus parentes. Sim, e tivesse que exatamente. ser Você super não- educado. Você não se sente confortável, Não. né? Então é muito complicado isso. Então por isso já dá pra ver aqui que a gente trouxe uma pessoa que literalmente luta dia após dia contra isso. E luta a favor do seu direito a ter orgulho, a sentir orgulhoso daquilo que é. Realmente. Então, com certeza, Eber representa bastante essa luta. E imagine, pense quantas pessoas não passam por uma situação parecida. E Às assim, vezes até pior, até porque pior. minha família sabe da minha sexualidade.
Só que eu ainda não, só que eu ainda tô dentro de casa, eles ainda me dão dinheiro pra me sustentar. Tem pessoas que quando são expulsas de casa. Sim. Eu tenho uma amiga minha mesmo, é lésbica. Hoje ela se identifica. É lésbica não, já foi lésbica, hoje ela se identifica como um homem trans. Então, passou a voltar a ser hétero, né? Como um homem trans. E ela e ele, fico falando, fico chamando feminino porque eu sou a única pessoa da vida dela que chama ela de Bianca ainda. Então já ela não é mais Bianca, mas. Você conheceu ela há muito tempo. E meio que ela é só a única pessoa que deixa ela tratar ela no feminino. Que ela deixa. Que ela Você tem bandeira branca. Isso. E quando ela se assumiu uma mulher lésbica na época, ela foi expulsa de casa. Os pais dela não aceitaram, ela teve que realmente sair de casa, morou na rua durante 6 meses. E eu ajudei o máximo que eu podia naquela situação que eu vivia, mas só que ela conseguiu alguém para ajudar ela, ela saiu da rua. Hoje ela mora em Goiânia, trabalha, durante a pandemia passou a se identificar com um gênero masculino, já passou pela transição, inclusive, e eu soube esses dias que a gente não tem tanto contato quanto tinha antes, mas eu soube esses dias que a gente conversou que ela passou numa faculdade de Direito. Da hora. E hoje ela mora com a namorada, vivem uma vida muito boa juntos. E hoje ela tá passando uma faculdade pública e tá cursando, vai começar a cursar Direito. Se você pudesse meio que, tipo, dar um conselho, porque infelizmente a gente sabe que a sua história ela é uma história no meio de muitas e muitas que ainda vão acontecer também. Gente que nem nasceu já vai sofrer homofobia quando se assumir. E onde foi que você buscou meio que o teu refúgio quando essas coisas aconteceram? Porque, sei lá, pode ser que daqui a um tempo alguém que esteja passando por isso possa, de uns amigos... O meu refúgio foi muitos meus amigos, porque... Como eu falei, pros meus amigos eu nunca tive dentro do armário. Você podia ser você. Eu podia ser eu 100%. Então, você tem que buscar amigos que também te ajudem nisso. É muito difícil falar o que cada pessoa vai passar, porque um caso é um caso. Eu me identifico como um homem cis, mas tem pessoas que não se identificam desse jeito e vão passar por todo um processo, reivindicar toda a história delas, para poder chegar e ser 100% elas. É uma coisa também que eu vejo no discurso, que é tipo, LGBT. É como se fosse tudo a mesma coisa. Aí depois vê, não é totalmente diferente, tá ligado? As histórias que tem por trás da gente. Inclusive, indicar uma série aqui que eu gosto muito, que chama Pose, que traz muito sobre esses complexos. Pose, que tem na Netflix? Tem, eu acho que tem. Mas... Vou procurar. E ele fala muito sobre... E ele é protagonizado por mulheres trans. Então, ele traz essa questão na década de 60, 80... Não lembro. Não, 60 não. Início dos anos 90. E ele traz muito sobre esse enredo que é a comunidade nessa época. E como a gente sofre por sermos quem somos. Inclusive, é muito boa. A série foi indicada ao Emmy e tem as atrizes principais, que são mulheres trans, foram as primeiras atrizes a serem indicadas ao Emmy, que são mulheres trans. Foram as primeiras trans indicadas ao Emmy. É um mês que vem, como dos últimos anos, vem ganhando mais visibilidade, né? Nos últimos tempos. Vem ganhando muita importância. Eu acredito, opinião de quem tá de fora, vem ganhando, por um lado, uma importância muito boa, uma visibilidade muito boa, mas por outro lado, é visto por algumas pessoas como algo mercadológico. Sim. Porque acontece em junho, é isso, acabou, vamos voltar ao que, no caso, as É empresas muito vão aquela voltar. coisa do pink money. Eles usam a comunidade numa época em que Que todo junho, mundo tá que todo mundo tá falando sobre isso, bota LGBT lá no meio pra chamar atenção e depois tira, não faz nada, tá pouco se lixando pra Muitas isso. vezes até faz até o contrário. Muitas vezes é a empresa que, quando chega o mês, se mostra apoiador, se mostra ali fortemente ao lado, tudo mais. Quando sai daquilo, quando vai ver os bastidores da empresa, quando vai ver ali dentro, Tem tem 3 nada disso. LGBTs, tá ligado? Exatamente. Ou nem isso. Às vezes é totalmente um lugar que exclui mesmo
sabe? A comunidade. E é uma coisa que não acontece só com a comunidade LGBT, não, mas acontece com todas as comunidades que não são brancas, héteros e cis. Tipo, eu vejo... Então é isso, valeu. eu sigo a Sharon Menezes, que tá agora protagonista de Vai na Fé, e ela é embaixadora da Pantene, do shampoo Pantene. Mas quem é que tá no comercial? Camila Queiroz e Marina Rui Barbosa. É, Pois é. E a gente vê pouquíssimas coisas comerciais voltadas para a comunidade LGBT. Isso E é quando acontece, a gente tem sempre polêmica, tipo Tami Miranda ser na campanha do Dia dos Pais. você é jornalista, tá trabalhando com comunicação. Sim. Você tá nesse meio. Como é que você... Se é uma coisa que você pensa assim, não, tenho que mudar isso. Ou você fala, não dá pra mudar, isso é o sistema e eu tenho que construir alguma coisa. Não sei, o que é que passa pela sua cabeça? Ou não passou e eu joguei uma coisa agora que não era pra jogar? Olha, trabalhar com comunicação é até um certo alívio. Porque como a gente tá num meio que é muito mais livre, assim, eu não sofro tanto. Claro que tem um ou outro que destoa que a gente vai ter que aturar um comentáriozinho machista, um homofóbico, Bolsonaro. racista. Tem sempre um assim. Mas é um meio muito mais livre. Eu conheci aqui... Quando eu estava na faculdade, eu conheci inúmeras pessoas que estavam... De inúmeras letras da comunidade que estavam fazendo trabalhos fantásticos dentro da universidade e nunca sofrendo nada aqui dentro. Nem lá fora, porque estavam trabalhando na área, justamente nessa área que é muito mais aberta e que abraça muito as pessoas da comunidade. Aqui na faculdade tem o teu Amado, né? É, Sim, isso que eu tem ia um falar amado, agora. que Tem um é amado. Tem um amado. O núcleo amado. Que é um núcleo de pautas LGBTs, não é isso? E que é para acompanhamento psicológico e jurídico, justamente para a comunidade LGBT. Legal, Começou como um programa para ajudar pessoas trans a mudarem o nome e hoje desenvolve muito além disso. Hoje, eu acho que pelo que eu já passei, é muito mais difícil me quebrar. Hoje, eu enfrento. Sabe aquele momento que a gente releva, tipo, não vou me estressar, mas outros momentos que a gente vai e parte pra briga mesmo? Eu tô desse jeito. Hoje, um dos locais que eu trabalho como estágio, tem uma galera assim. E, tipo, eu chego lá, eles dão os comentários, eu fico lá, vou fazendo o trabalho aqui que eu tô ganhando pra isso, tenho que escutar isso, eu não vou conseguir mudar eles, fico quieto. Você é casca grossa. Sim, a gente é tanta cicatriz que a gente teve que enfrentar que agora a gente tá com a pele dura pra isso. Tá eu tenho- calejado. Tá calejado. Tem momentos que a gente até parte pra briga só por diversão, sabe? A gente, não tô fazendo nada aqui. Esses dias mesmo eu tava no trabalho, a criatura veio fazer um comentário homofóbico, eu digo, como se alguém da comunidade LGBT fosse gostar de você, né? Ele ficou completamente revoltado, dizendo que ele era bonito, que já teve pessoas da comunidade LGBT que queriam ele. Eu digo, sério? Tu? Aí ele perguntou, você tá namorando ele? Não, eu tô solteiro. Parece que não gostam tanto assim mesmo. Exatamente aí. A gente tá aqui falando da importância do mês de junho, do mês do orgulho LGBT. A gente sabe o quão importante é. E, como a gente falou no início, o tema de hoje são os desafios e as conquistas. E eu quero que Eber diga, a gente pode falar depois também. Eber, pra você, qual a importância desse mês do orgulho LGBT? A importância é mostrar que a gente tá vivo e a gente tá aqui. Nós não vamos sair daqui. Sempre fomos invisibilizados, sempre fomos tratados como doença. Passamos só nos anos 90 que a homossexualidade foi tirada da lista da ONU de doença e passada a ser orientação. Hoje a gente não é tratado mais como doença, hoje a gente é tratado como seres humanos. E a gente vai continuar com isso porque é recente a lei que permite que pessoas do mesmo sexo casem. É recente que a homofobia e a LGBTfobia foi criminalizada. É muito recente a gente olhar para uma pessoa e começar a tratar como ela deve ser tratada. Hoje é muito mais fácil a gente trocar o nome social de uma pessoa trans do que era nos anos 2000. Eu acho que, se eu não me engano, Roberta Close, que foi uma das mulheres transexuais mais famosas do mundo, só conseguiu trocar o nome oficialmente nos anos 2000.
Se eu não me engano, acho que foi 2018 que foi criminalizada. Sim. Acho que foi, não foi? Foi equiparado à lei do racismo. A gente não tem uma lei que criminalize a violências contra a gente. A gente tem uma lei que se equipara à do racismo. Então, as mesmas coisas que, se alguém me destratar, eu posso ir na polícia e vai ser tratado como racismo. Se alguém me agredir, pode ser tratado como racismo e como agressão. Não vai ser tratado como LGBTfobia. Entendi. É uma conquista, mas também tem muita coisa que a gente Você precisa percebe que é melhorar. aquilo, é sempre uma conquista, mas quando você vai ver, você percebe que ainda tem muitas Sim. coisas na frente. Tem muita coisa pra caminhar. Foi 2018, o quê? 5 anos pra cá? Mais ou menos isso. Então sua geração é a primeira geração a meio que já tá lidando com isso. Aí você tá em jornalismo, comunicação, você vai, sei lá, dissipar informação, você pode influenciar muito mais gente, a conquistar muito mais coisas, assim. É verdade, sua voz é muito importante, não somente por conta de fazer parte da comunidade, Você mas acha- você tem uma voz ativa. Eber falou aqui sobre a importância do mês do orgulho LGBT e que Eber tinha falado anteriormente também sobre as campanhas publicitárias, tinha falado também, a gente estava conversando antes que até não somente na homofobia, mas também nos casos de racismo, em outras questões de lutas em questões sociais, que acontece que é o seguinte, as pessoas acham que você só fazer aquilo durante junho ou durante um certo período tá ok, mas não, como o Weber falou, as coisas são recentes, as conquistas, querendo ou não, são conquistas recentes. E até eu vou até olhando pro lado também da questão da questão racial, da luta contra o racismo. Essa semana estava acontecendo todo aquele caso, toda aquela situação com o Vinícius Júnior. E as pessoas pensaram que apenas fazer aquele movimento Black Lives Matter, né, que as vidas negras importam, era o necessário, era o básico, já estava tudo legal. Mas não é assim. E, Não, inclusive... isso é uma luta que a gente tem que ter diária, porque a gente vê um caso isolado, vamos militar sobre em cima, falar Black Lives Matter, levantar a placa, vamos levantar a placa de apoio à comunidade LGBT, e aí passa uma semana e a gente esquece. É justamente o que acontece no mês do orgulho. Acontece o mês da gente levantar as bandeiras e pronto, é todo mundo colorido e todo mundo apoiando a comunidade LGBT, acabou o mês. Vamos continuar sendo homofóbico, vamos continuar matando, vamos continuar estuprando, vamos continuar invisibilizando a existência deles. Eu vejo que é muito isso. Tipo, eu amo os LGBTs, amo os negros, amo tudo. Na internet, na minha vida real, se você for ver, não tem nenhuma pessoa. Você vê que muitas pessoas são assim, muitas celebridades. Tem essa cultura do... É legal pra postar no Instagram. Exatamente. Me parece muito conveniência. É conveniência. É conveniência. A gente tá numa sociedade que é conveniente matar a gente. O mundo tá numa sociedade em que o que é importante é o homem cis branco. Se você é qualquer outra coisa além disso, você é morto. Mulheres são mortas todos os dias. O Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTs. Tá no Brasil hoje, sendo LGBT, é um ato de resistência. Porque uma hora ou outra, alguém vai morrer por ser quem é. Eu nunca sofri nada de homofobia fora de casa. Os meus casos são todos isolados a certas questões envolvendo a minha família. Mas eu tenho pessoas que são amigos meus que já sofreram, já foram agredidos. Tem um caso muito distante de um conhecido que veio realmente a morrer porque estava levantando a bandeira LGBT, usando saia e levou um tiro. De alguém que até hoje ninguém sabe se está preso, quem é. Porque pra gente não é importante, pra polícia não é importante prender quem mata LGBT. Eles querem deixar solto. A sociedade quer que a gente morra. Mudando totalmente de assunto. Você entrou comigo no núcleo, não foi? Sim. Foi 21. Foi, 21 entrei com você no núcleo, aí comecei o estágio, saí, aí voltei Agora você tá saindo. Então eu Tô vi o saindo seu de vez início apagando. e eu vi o seu final do núcleo. Exatamente. Pô, mano, foi muito da hora. E, tipo, toda essa sua história, assim, a gente chegou aqui, eu achei, não, vou fazer umas perguntas lá, a gente vai militar um pouquinho e acabou. Você trouxe uma história muito complexa, tá ligado? Uma história legal, que, tipo,
quem assiste isso daqui pode se identificar muito, então é muito importante. A gente brincou aqui, fez as piadas, vamos sair cancelado. Mas é muito doido, porque no dia a dia você é a pessoa mais alegre do mundo, tá ligado? A gente tem... A gente É verdade, brinca a gente pra convive caralho, com o Web, a gente a gente conhece. faz muita graça, você vai fazer muita falta. Então, Eu vou é chorar. meio que isso. Eu sei que eu faço muita brincadeira de esculacho o tempo todo, mas foi muito legal, Pivete. Eu senti muita saudade. Quer dizer alguma coisa? Diga, por favor. Ô, João. Mais tarde a gente se pega. Alô, Então, Então. Everett até já pode. E... Banheirão. Exatamente. Quer fazer as considerações finais? É isso. Eu peço que Eber deixe uma consideração final, alguma mensagem de apoio, alguma palavra. Deixe sua palavra final, Eber. O microfone é todo seu. Minha palavra final é, se você quiser apoiar a comunidade LGBT, não apoie só em junho. Apoie todos os dias. E veja e realmente estude as coisas que você faz que podem ser tratadas como homofobia. Que, tipo, você falar pra uma mulher lésbica que ela não parece ser lésbica. Você que falar ter pra uma travesti que ela não parece, que ela é bonita demais pra ser homem. Você falar pra um gay que ser passivo é como ser mulher. Coisas que a gente escuta todos os dias. Então é sempre bom rever esses conceitos e realmente parar com usar eles. É isso. Então obrigado. é isso. Obrigado mais uma vez. Já obrigado pode, vai vocês. acabando. Acho que esse programa aqui foi incrível, na minha Maravilhoso. opinião. É isso daí. O Weber, qual é seu Instagram, Weber? @ebinho, HEBINHOOOW. Quer deixar o LinkedIn também? O LinkedIn, o currículo que puder também ajudar na... Vai, Vou mandar colo- diretamente pra Rede vai Globo. colocar aí na tela. Amém, Senhor. Estarei lá em breve. Então segue a gente aqui no YouTube, comenta. Segue no Instagram também. Qual Lembra é aí, o ó, Instagram? segue no Instagram, @rádio.já, rádio.já. Segue o Núcleo também, nosso parceiro Núcleo UJ. Nosso YouTube, segue aqui a gente, curte, compartilha, tá muito legal. Último episódio da temporada do Já Pode. É isso, mais uma vez. Diga suas redes, João Milton. Kajuk MC. É isso, siga a Kajoke MC. Exatamente. E quer dizer mais Ó, alguma coisa? E pra encerrar, como diria a Mama RuPaul, se você não pode se amar, como você vai amar outra pessoa? Já pode, João e Carlos, muito melhor que o Luiz e Igor. É isso, tchau. Tchau!